microfone tá aberto. Amém, irmão. São 8 horas. Vamos dar início. Vamos ler o texto bíblico. Peguem suas Bíblias aí no Salmo 42. Amém. Salmo 42. Salmos 40, não, 42. Mas foi 40. Peraí, bem. Salmos. Salmo 42, versículo 5. Eu não peguei, mas eu acompanho. Aí amanhã eu vou começar a pegar e pôr aqui, Isso. perto de mim. Amém. Pode Diz falar, assim a palavra pastor. de Deus: Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém. Vou ler novamente o versículo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Amém. Não era diferente de nós, né? Não era um super-homem. Então, às vezes, o salmista ficava abatido também. E na Bíblia, a Bíblia nunca esconde a realidade da condição humana, seja na fragilidade, assim como o salmista estava expressando aqui agora, seja na questão da fraqueza da carne, até pecados que até servos de Deus cometeram. Amém. Nunca escondeu nada. Escancarou o pecado de Davi e de muitos outros. Nesse caso específico, a alma dele, a alma são os nossos pensamentos, nossos sentimentos, estava abatida, ele estava sofrendo uma dificuldade e ele estava com a alma abatida. A nossa alma, ela pode ficar abatida. Isso pode ser plenamente normal, não é? Porque nós temos uma resistência, um limite de resistência. E quando a situação é de um estresse intenso ou de um estresse de longa duração, pode ser que a nossa alma se canse, ela fique realmente fraca. Mas presta atenção que ali ele está falando com a alma dele. Mas como que o salmista está falando com a própria alma? Então, o nosso espírito, irmãos, que é ressuscitado em Cristo Jesus, né? Porque o espírito daquele que não crê em Jesus está morto, ele não tem ligação com Deus. Mas quando nós nos entregamos a Jesus, nós temos dentro de nós uma parte espiritual que é viva e que vive pela fé e que é uma fonte de receber a bênção de Deus, né? Então, nós temos ao mesmo tempo que os nossos sentimentos, os nossos pensamentos podem estar conturbados, nós ficamos com medo e sem saber o que pensar, ainda assim há algo dentro de nós que não depende nem dos nossos pensamentos, nem dos nossos sentimentos, que é o nosso espírito que vem, que nos dá força pela fé. Então, quando nós cremos na palavra, nosso espírito se torna forte. E ele transmite força e bênção à nossa alma. Então, quando a nossa alma está abatida, aí é a coisa mais importante que tem é nós nos fortalecermos espiritualmente. É isso que nós estamos fazendo cada dia quando a gente se reúne aqui nesse culto online. Nós procuramos estar em comunhão com Deus e com os irmãos para que o nosso espírito seja alimentado, o alimento espiritual, que é a palavra de Deus que nos fortalece a fé, fortalece a nossa convicção na palavra. E nós começamos pela fé a ter força, a ter ânimo, e essas coisas são transmitidas à nossa alma. Eu não consigo imaginar o que seria da nossa vida se nós não tivéssemos a esperança da vida eterna, as palavras de Jesus para nos fortalecer e consolar. Não consigo imaginar. Amém. Mas eu sei o seguinte, que as palavras do Senhor Jesus, tudo que está escrito na Sagrada Escritura, é uma fonte de consolação, de ânimo, de força,
Então, quando nós começamos a fraquejar no nosso ser natural, nossa alma começa a fraquejar, nós tiramos força do reino espiritual. Nosso espírito recebe, pela palavra de Deus, força e transmite a nossa alma e até o nosso corpo. Amém. Porque uma coisa está ligada à outra, sabe? Quando nós estamos abatidos, até o nosso corpo fica abatido. Mas quando o espírito nosso se fortalece, então a nossa alma recebe força e até o nosso corpo é abençoado. E tem ânimo para fazer as coisas, para agir, para viver. Como o irmão Eliseu falou, creio que foi na segunda-feira, nós não temos que ter medo, nós temos que ter cuidado. Então, nós temos que ter cuidado, não temos que ter medo. Quando nós nos refugiamos no Senhor, nós não precisamos ter medo. Nós sabemos que Ele está governando a nossa vida, nós temos que ter cuidado, mas não medo. Então, vamos orar e pedir que Deus nos ajude e abençoe essa noite. Que, mais uma vez, nosso espírito seja fortalecido, saímos daqui espiritualmente fortes, saímos daqui animados no espírito, para que esse ânimo também seja transmitido à nossa alma, aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, para que não fiquemos abatidos, mas de bom ânimo. Amém? Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar, vamos agradecer por esse culto, por podermos estar aqui. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, porque podemos estar aqui em comunhão, nesse ambiente virtual, mas que, Senhor, teu Espírito Santo pode agir plena liberdade. Tem a liberdade de agir aqui nesse culto que é real, Senhor. Culto real. Ó Deus, os teus filhos estão reunidos aqui em comunhão contigo e o teu Espírito Santo é o mesmo que está habitando dentro do coração de cada um que está aqui. Então nós estamos unidos não pela proximidade geográfica, mas sim pela tua palavra. Oh Deus, essa união é mais forte e poderosa do que qualquer reunião física. Porque de que adianta as pessoas estarem juntas se não estiverem no mesmo espírito? Mas aqui, Senhor, estamos, Deus, no mesmo espírito. O Senhor nos ajude para que fiquemos cada vez mais afinados com a tua palavra, com a tua vontade. Abençoa esse culto, abençoa os louvores, ajuda-nos a te louvar. Que ao cantarmos, Senhor, ao abrirmos a nossa boca para te louvar, o Senhor seja engrandecido e a tua palavra em nós opere maravilhas. Faz milagre em nós, na nossa vida, à medida em que cantarmos as tuas verdades. Abençoa a senhora Cristiane, que haverá de ministrar a tua palavra hoje. Não seja ela falando, mas seja o teu Espírito Santo usando a vida dela para transmitir ao nosso coração aquilo que o Senhor quer que aprendamos hoje, Senhor. Alimenta o teu povo, nós somos tuas ovelhas, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é que nos dirige a verdes pastos, o Senhor que alimenta a nossa alma, e quando nós estamos na tua presença, estamos satisfeitos, plenos, nada nos falta. O Senhor é que nos preenche, que nos completa, que nos guarda, que tem um plano para nós, que não pode ser nunca, jamais melhorado, porque Ele é perfeito. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a nossa vida não está largada ao léu, a nossa vida está nas tuas poderosas mãos. E das tuas mãos, Senhor, ninguém pode nos arrancar. Nós pedimos a tua proteção, a tua bênção sobre cada família. Haja paz, haja saúde, haja alegria em meio, Deus, a essa dificuldade que nós estamos vivendo. Haja alegria no Espírito Santo, Senhor. Nós pedimos que o Senhor opere milagres na nossa vida. Usa esse tempo, Senhor, para glorificar o teu nome, para aprofundar, Deus, a tua vontade na nossa vida. Nós te pedimos, Senhor, que a tua vontade seja expressa e cumprida na nossa vida, na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, pela vida do pastor Eduardo, ó Deus, que não está se sentindo bem, está com enxaqueca. Deus, tem misericórdia dele, Senhor. Abençoa, Senhor, e livra-o dessa enfermidade, que ele fique bem. Que essa dor passe, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Amém. Ajuda também o Rafinha, Senhor, que aspirou aquele alimento e que está no hospital. Livra a vida dele, Senhor. Abençoa, Senhor, a Taína e o Anderson. Senhor, sejam ali com ele, guardados, livre-os de todo mal, de todo vírus, de toda contaminação. E dá saúde ao Rafinha, Senhor, e fique bem, Senhor.
Abençoa os nossos queridos pelos quais nós temos clamado também, que estão doentes, enfermos. Teu Espírito Santo passe em revista ao teu povo e conceda a saúde. Nós te pedimos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quem vai louvar é o Amauri, vai dirigir o louvor? Estou vendo com o violão aqui. Não é? Quem é? Não, Amauri, tá mudo. Amauri, tá mudo. Oh! Agora sim. Boa noite para o Senhor. Eu estou substituindo o irmão Caio, que o irmão Caio não pôde vir hoje, fazer o louvor. Ele pediu para mim. Aos irmãos. Oi, irmã. E eu vou tocar um louvor. Me toca é sempre, essa música diz um lugar que eu sempre quero estar. Eu sempre quero estar nos braços de Jesus, descansando sempre nos braços de Jesus. É esse louvor que eu vou tocar agora. Oi, irmã. Daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve e se eu andar acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me ama e guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. 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 Recai tua graça, cai-me tuas mãos. Recai tua graça, cai de novo tuas mãos.
cai uma graça, cai de novo em tuas mãos. Cai uma graça, cai de novo em tuas mãos. Pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és a guarda que me guarda. Em teus braços é o em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo é o teu Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor. Aleluia. Glória, Senhor. É a Cris que vai ministrar hoje. Amém. Legal. Glória a Deus. Pai, Senhor, Aleluia. que Deus tenha misericórdia da minha vida, Senhor. Usa a minha vida, Senhor, que eu não fale nada de mim mesma, mas que eu fale somente a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Eu vou falar um texto que está lá em Marcos 4, de 35 a 41. Estão me ouvindo bem? E naquele dia, Sim. sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? E esse relato está acontecendo ali em volta do Mar da Galileia, né? Estava dentro do Mar da Galileia. E o Mar da Galileia, na verdade, não é um mar, é um lago. É o Lago de Genazaré. Ele é chamado de mar porque ele tem uma extensão muito grande. Ele tem 19 quilômetros de extensão, por 13 de largura. Provavelmente tenha ondas mesmo, como o mar. Eu até falei para os meninos, nós conhecemos um lago agora na Argentina que era mais ou menos assim, e que você olhando, você falava que era um mar, de tão agitado. Esse lago, ele fica a 200 metros abaixo do nível do Mediterrâneo e é cercado por algumas montanhas. Ao norte fica o Hermon. No pico desse monte tem neve, que fica, acho que quase o tempo todo nela. Então, essa diferença de temperatura entre o pico do monte e o lago faz com que tenha choques de correntes,
Então, uma corrente de ar frio se choca com uma corrente de ar quente e que provoca essas tempestades. Então, isso era uma coisa que podia acontecer, acontece até hoje lá. Mas naquela noite, o lago provavelmente estava calmo, né? Porque Jesus tinha pregado o dia todo ali na beira e já era tarde quando ele fala para os discípulos que para eles atravessarem. E os discípulos foram, e alguns deles eram pescadores, entendiam daquilo e foram sem reclamar, sem falar nada. E no meio da travessia, a tempestade se levantou. Então, tudo que estava ali para ser tranquilo, que era para ser uma situação até rotineira para eles, de repente, apareceu uma tempestade. E eles que estavam acostumados também se assustaram, né? Saiu do controle deles. Lendo esse texto, acho que uma coisa que eu já tinha pensado lendo esse texto é assim, os discípulos estavam com Jesus o tempo todo, já conheciam Jesus, já tinham visto os milagres de Jesus, tinham ouvido o dia todo e outros dias a pregação de Jesus, sabiam que Jesus dormindo no barco. E quando a tempestade apareceu, eles sentiram o quê? A primeira pergunta que talvez tenha vindo na cabeça deles era: por que agora? Por que tão forte? Por que nós vamos atravessar? Guilherme. Deu uma falhada, né? Por que tão forte? Por que comigo? Muitas dúvidas eles podem ter tido antes, até a hora que eles foram acordar Jesus e perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? As tempestades nas nossas vidas, elas aparecem. Muitas vezes elas aparecem fruto de alguma coisa que nós possamos ter feito e uma consequência, né? Algo que fizemos errado e Deus nos corrige. Mas nem sempre é isso. Nesse caso desse texto, os discípulos estavam obedecendo. Jesus falou para atravessarem, eles estavam atravessando. Então, não era essa situação de desobediência, mas as tempestades também podem acontecer simplesmente porque nós vivemos num mundo em que o pecado está aqui desde Adão e Eva, então existem doenças, existem tragédias, existem problemas, existem tudo, e nós estamos no mundo. As tempestades, elas não poupam, crentes ou não, as tempestades são imprevisíveis. Às vezes a gente até pode ver o céu escurecendo, mas a gente não sabe ao certo quando ela vem, que rota ela vai tomar, quanto tempo ela vai durar, quanto tempo ela vai ficar num lugar. Elas são incontroláveis. Elas não têm um controle nosso. Mesmo naquela ocasião que os discípulos eram pescadores, alguns deles, e eles não tiveram controle daquela situação no barco. Eles achavam realmente que eles iam naufragar. E muitas vezes a tempestade aparece na nossa vida e ela pode aparecer num financeiro e ser alguém que é um economista, um administrador, mas ela não vai ter, só porque ele sabe, detém aquele tipo de conhecimento, ela não vai aparecer, ela vai aparecer. Uma tempestade na área da saúde pode aparecer para um médico, para um dono de hospital, para uma enfermeira. Elas são assim. Todo mundo já passou por várias tempestades, alguns mais, alguns menos, umas que duraram mais, umas que duraram menos. E eu já tive as minhas. E
E a gente faz uma marca, né? Assim, quando essas tempestades às vezes aparecem. Eu tenho a minha e eu tenho a data que a minha chegou. Eu vi o céu escurecendo um tempo antes. Eu vi. Eu sabia que ela podia estar se aproximando. Mas a minha teve uma data. Então, no dia 15 de março de 2016, uma das minhas tempestades apareceu. E ela chegou no momento que eu recebi o diagnóstico e que eu perdi, naquele dia, quando eu saí da cirurgia, eu percebi que aí a tempestade tinha chegado. Porque eu não tinha a menor noção do que podia acontecer, quanto tempo ia durar, o que ia acontecer, eu não tinha controle daquilo. E por um tempo, o céu escureceu e eu só conseguia ver as ondas batendo, o vento batendo em mim, e eu sacudindo, e meu barco sacudindo, e meu barco sacudindo. Eu já estava no caminho com Jesus há 17 anos. E eu, assim como os discípulos, eu sabia que Jesus estava no barco, mas eu tive medo. E eu não conseguia levantar os meus olhos para cima da tempestade. Eu olhava e eu só via a onda, e eu só via o vento, e eu só sentia balançando. Por mais que as pessoas falassem, por mais que eu soubesse, por mais que orassem comigo, eu estava no meio da tempestade. Em determinado momento, eu lembro bem do pastor Ricardo falando uma frase comigo. Nós estávamos conversando um dia ao telefone, e conversando não, porque eu estava chorando muito, e eu relatei para ele essa situação. Naquele momento, o que eu senti era isso, assim, que eu estava balançando, né? Que eu estava sem conseguir ver as coisas. E ele falou: Cris, não olha para o mar. Não olha para o vento. Levanta os seus olhos. Ergue os seus olhos. E o texto é de Salmos 121, que diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a sua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. E a partir de um determinado momento, eu comecei a orar e a clamar e a suplicar, porque eu fiquei um tempo que eu não conseguia fazer isso. O relógio de oração, que talvez muitos não saibam, um dia já foi pela minha vida. Um dia já foi que me sustentou ali, às 24 horas do dia, vocês orando por mim. E a partir do momento que eu consegui começar a orar e a clamar e a suplicar, e as minhas madrugadas se transformaram, e elas não eram mais acessando sites para saber os últimos artigos acadêmicos, científicos a respeito do tumor lobular, ou para ver blogs ou relatos de pessoas que já tinham passado por aquilo. E eu tive paz, e eu comecei a dormir, e eu comecei a conseguir clamar e a orar, e a ter intimidade com o Senhor, e a me fortalecer a cada dia. Esse período, a tempestade, ela não foi embora, gente. A tempestade, ela estava lá. Eu tive que passar por ela.
mas eu conseguia olhar acima das nuvens. Eu conseguia olhar sem ver tanto aquelas ondas que antes me afogavam, mas eu conseguia enxergar da onde vinha meu socorro. E aquilo foi passando, vivendo dia a dia. E talvez você hoje pense, ela lembra com tristeza. Gente, eu posso lembrar de momentos tristes, momentos, assim, talvez até dolorosos, né? Difíceis. Mas quando hoje eu olho para trás e eu penso nessa minha tempestade, as tempestades nos ensinam muito, muito. São durante as tempestades que a gente consegue ter essa certeza de que nós necessitamos, que nós não somos nada, que Jesus é tudo na nossa vida. Eu via cada detalhe, e eu posso lembrar disso, cada detalhe de Deus na minha vida, cada milagre que Ele fazia, cada coisa que eu superava, cada pessoa que eu conhecia. E foi nesse momento, né, que eu me aproximei realmente e eu pude falar que já não era de ouvir dizer, né, mas de com Ele andar, né? Eu aprendi isso. Eu descobri coisas, né? Mudei coisas na minha vida, larguei de fazer coisas, dei valor para outras e acho que sim, descobri uma coisa que é um ministério que Deus deu e que arde no meu coração, que eu tenho que fazer, e sim, foi nessa época. Então não é com tristeza que eu lembro, mas é com as coisas que eu consegui aprender e dessa proximidade, desse privilégio de ter vivido e aprendido a viver perto de Jesus. Tem um texto que me lembra isso, que é o de Ana, em 1 Samuel 1, de 9 a 18. Nesse texto, Ana, ela está com o coração apertado, muito atormentado. Por quê? Porque ela não podia ter filhos, ela não conseguia ter filhos. E ela se sentia muito mal com isso. E todos os anos eles iam para Siló, e ela ia com Eucana e a Penina e os outros filhos, e ela ia sozinha. E nesse versículo ela está lá e ela está amargura, na 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E ela continua, e mais no 12 e fala, e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ela perseverando em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. Ela estava tão entregue na oração, que ele até achou que ela estava embriagada. E ela explica que não. E no fim desse texto, no 18, fala assim: assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Então, diante de uma luta que ela tinha ali, a oração, a entrega, a oração a Deus, ela saiu com um semblante modificado. Ela apresenta as suas orações, as suas petições a Deus. E o rosto já não está triste, né? Então, nós estamos agora num momento em que o mundo, todos nós, entramos numa tempestade, num problema, todos juntos. Então, é uma coisa que às vezes eu fico pensando que é difícil de imaginar, né? Assim, todos nós aqui pertencemos a uma comunidade, mas não somos só nós, né? Nós estamos aqui em São Paulo, e o Brasil inteiro está assim, São Paulo inteiro está assim, o Brasil inteiro está assim, muitas cidades, o mundo está assim, com a mesma tempestade, na mesma hora.
E tudo exatamente saiu do que era considerado o controle. As escolas não têm aula, os aeroportos estão vazios, as pessoas não estão trabalhando, as nossas empresas não estão... Quem tem empresa não está aberto ou está funcionando mais ou menos. Quem tem emprego correndo o risco de poder perder, ou trabalhando muito menos, ou tendo redução de salários. As coisas estão completamente fora, né? Assim, uma tempestade total se abateu. E além disso, né, cada um de nós tem as vidas e as tempestades próprias, as que já existiam, as que pioraram, as que apareceram agora, e isso tudo junto. Então isso cria realmente uma ansiedade, um medo, né? Diante da tempestade, uma angústia, uma ansiedade. Mas esse medo, essa ansiedade, que até certo ponto é normal, a gente tem que tomar cuidado para que ele não vire um problema, né? Uma doença por si. Mas nós temos a chave. Nós que acreditamos num Deus vivo, nós temos essa solução. Em Filipenses 4, de 6 a 7, fala o seguinte: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica. E a paz que vai invadir nossos corações, que excede todo entendimento. Então, talvez para o mundo, a gente falar que sim, nós temos que ter paz, que diante dessa situação nós temos que crer que nós teremos socorro, que o nosso socorro é bem presente, que nossa segurança não está na mão de um governo, de outro governo político, né? Se é uma droga que vai ser a solução, o nosso socorro, a nossa confiança não está baseada nisso. E sim, entre todas as nossas petições, nossas súplicas sendo entregues aos pés de Jesus. É ali que está nosso socorro. A tempestade, ela pode estar acontecendo. Ela pode estar lá. Mas a nossa confiança, nós temos que ter intimidade com o Senhor e entregar o nosso problema e descansar para receber essa paz. Então, a tempestade, o que eu queria dizer hoje é o seguinte, que a tempestade, a nossa paz, determina a paz, não é a ausência da tempestade. Não é que ela vai sumir, desaparecer. Ela vai acontecer e ela acontece muitas vezes, em muitas áreas da nossa vida. Mas o que determina a paz não é a ausência da existência da tempestade, mas a entrega e a confiança em Jesus. Quando nós depositamos a nossa confiança, as nossas aflições, as nossas petições aos pés de Jesus, entregamos e confiamos, ali a paz domina nossos corações. Então, que nós possamos, sim, passarmos por essa fase, por esse momento, com fé, com confiança, vendo a tempestade está aí. Nós temos que tomar cuidado, sim, com ela, sim, mas a nossa confiança é em Jesus. Amém?